Fala galera, beleza? Tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente veio aqui fazer o quê? Reagir um videozinho do Danael Fernandes, que é falando sobre a música do Danael Fernandes, que no caso é a música do lado do Taka, né? Tá entre parênteses aqui mais ou menos, que é a música do Taka lá do lado de cá, que é do mesmo personagem que ele, né? O mesmo personagem que meio que é ele no YouTube, deu pra entender? Mas enfim, antes do react, já vai deixando um likezito aí, inscreve no canal que estamos rumo 3K. 15 nos cards vai estar aparecendo playlists pra vocês darem uma olhadinha. E também aqui vai estar aparecendo meu arroba do Instagram pra você lá me seguir, que eu ia agradecer demais. E lembrando vocês que na descrição do vídeo tem um link pro nosso Discord do canal, então entra lá pra gente bater um papo e conversar mais diretamente, beleza? Mas é isso, bora pro react então. Em 3, 2, 1 e play. YouTube, vamos falar sobre a música que fizeram pra mim. Foi um clipe muito complicado Fizeram de pra atuar. mim. Eu tive que dar meu tudo, mas eu consegui no fim das contas, né? Agora cadê meu Oscar? Tá, então, o Taka, que é da cena de música Kick, fez uma música sobre Menina do Outro Lado. Caso você não saiba, esse é meu mangá favorito facilmente. Essa é uma das minhas obras favoritas da existência. E é de lá que vem o Sensei, que é o símbolozinho do meu canal. Sempre me perguntam se esse personagem é um OC meu, e às vezes só assumem que ele é um OC meu. Eu falo que não, mas é impossível eu falar que não pra literalmente todo mundo que existe, mas já esteja em alguns vídeos essa informação. Mas enfim, ele fez esta música e acontece que o Taka é a única pessoa da cena geek que eu sigo. Já devo ter apontado algumas vezes que música é meu estilo de arte favorito, porém, música geek não é muito a minha vibe, porém, a maneira como o Taka faz entrega pra mim tudo que eu gostaria de ouvir numa música, o Taka basicamente. É foda, então eu sou fã. Quando essa música saiu, muita gente pediu pra eu fazer um react a ela. Eu não faço reacts e também eu obviamente já ouvi ela. Então o que eu vou fazer é uma coisa diferente. Eu vou analisar as letras dessa música e contextualizar muitas das referências ao mangá. Explicar o que alguma dessas linhas significam pra história. O motivo pelo qual eu quero fazer isso são dois. Em primeiro lugar, A Menina do Outro Lado não é o mangá mais conhecido do mundo, então acho que dar uma geral em alguns dos versos é uma boa. E em segundo lugar, porque o estilo de escrita do Taka é um bocado mais lírico, pelo menos se comparado com algumas das músicas da cena geek, pelo menos das conhecidonas. Eu gosto de brincar que o Taka faz música geek que você pode divorciar da obra original e ainda assim pegar uma mensagem que faz completo sentido. Algo como Vivendo no Passado, eu mostro pra gente que não tem interesse em música geek que jamais viu o BoJack na vida, porque é só tipo uma música sobre abuso de drogas e depressão e idealizar o seu passado e coisa do tipo. Então pode ser útil. Vambora, só avisando, vão ter spoilers pesadíssimos aqui. Eu recomendo vocês ouvirem a música por conta própria, obviamente, pelo amor de Deus, vão lá, ela é boa pra caralho. E eu recomendo também vocês lerem esse mangá, é meu mangá favorito. Tem um vídeo de 27 minutos nesse canal onde eu faço uma análise introdutória do que é essa história inteira, sem dar nenhum spoiler, e acho que é uma boa de te apresentar pra esse mundo e pra esse universo. Aqui é mais um vamos explicar ponto da história através dessa música, portanto, spoilers. Mas ainda assim, vou falar a premissa básica de Menino do Outro Lado, só pra gente ter um ponto zero e caso alguém só queira ver esse vídeo e, sei lá, goste de spoilers pra poder ler depois. No mundo de Menino do Outro Lado, temos os humanos e os forasteiros, é assim como vou chamá-los. Os humanos são os humanos tradicionais, meio que numa civilização europeia medieval, e os forasteiros são esses monstros aqui, essas criaturas que não têm alma. E além de não ter alma, eles não têm exatamente individualidade, entre aspas. Eles conversam e eles têm algum tipo de personalidade, mas ela não é muito pronunciada. É como se eles estivessem mortos por dentro. E eles seguem apenas o objetivo deles. Esse objetivo seria roubar a alma de um humano, para o que a gente descobre eventualmente. Quando um forasteiro encosta em um humano, esse humano se torna um forasteiro e lentamente começa a esquecer tudo sobre sua própria vida, inclusive sua própria personalidade, se tornando um forasteiro como os outros. Os humanos vivem em cidades protegidas por muralhas, ou seja, o lado de dentro, e os forasteiros vivem na floresta do lado de fora, ou do outro lado. Shiva é uma garotinha de 6 anos de idade, mais ou menos, que foi abandonada na floresta pela sua tia, pelo menos é o que parece de início, e foi encontrada por esse forasteiro que ela passa a chamar de Sensei. Sensei é diferente dos outros forasteiros porque ele se porta de uma maneira muito mais humana. Ele aparentemente é um médico, mas não lembra de nada da própria vida. Mas ele decide cuidar da Shiva durante um tempo, pelo menos. Enquanto isso, mistérios vão acontecendo. Ela é encostada por um forasteiro, só que não se transforma. Eles vão em um lago e aí o Sensei descobre uma informação que fica com ele durante papo de 50 capítulos. Alguns humanos vêm e tentam sequestrar a Shiva algumas vezes. O que será? Qual que é o rolê dela? Qual que é o rolê dessa garota? É isso, essa é a premissa. Agora vamos pra música. Do lado de cá, a vida não é boa, problemas não param de surgir.
Tá, esse Cara, é início muito boa coloca essa a música. gente no Já sei de frame cor, de escuto todo estamos do outro lado, ou seja, estamos na floresta e estamos do lado de fora. E não, a vida do lado de fora não é boa. Como ele falou, problemas não param de surgir, o que é o mangá inteiro, né? É merdas acontecendo constantemente. Enquanto isso, se você estivesse dentro das muralhas, teoricamente você está seguro. Houveram no mínimo 2 Tá, com massacres relacionados a vilas. Uma aconteceu numa backstory e outra aconteceu no início da história, mas humanos tentam matar humanos que acabaram de ter sido tocados por forasteiros, para impedir que essa maldição / infecção se espalhe. Portanto, por mais que o lado de cá não seja muito agradável, o lado de lá às vezes é mais desagradável ainda. Ah, e a segunda parte desse iniciozinho Lado de cá, vagamos sem rumo, sem leito, sem nada pra seguir. como eu disse, esse vídeo aqui vai ter spoilers, então vamos lá. Essa parte aqui se conecta perfeitamente com a backstory do Sensei, que era um médico chamado Albert, que acabou se Albert tornando Einstein. um forasteiro. Porém, como todos os outros, ele não esqueceu de tudo imediatamente. Na verdade, ele conseguiu manter as memórias durante muito mais tempo que qualquer outro, por motivos que vamos falar sobre depois. Então ele realmente passou um tempo vagando sem rumo, sem leito, sem nada, deixando uma que esposa legal. e uma filha pra trás, porque ele não pode isso não voltar é pra legal, cidade, mas e sendo negado dependendo- qualquer tipo de a letra, simpatia né, por boa. todos os humanos na região, que viam ele como um monstro, que é o que ele era naquele momento, essencialmente. Essa sessão inteira do mangá é feita pra mostrar a angústia que é essa transformação. A angústia que é lentamente esquecer da sua vida, ao mesmo tempo que seus antigos amigos, vizinhos, Caralho. parentes, todos eles querem distância de você, porque você agora é basicamente o portador de uma doença infecciosa, essencialmente. As únicas pessoas que demonstram simpatia pro sensei morrem, então do lado de cá a vida não é boa. Garota, sua alma resguarda o que falta na gente, não larga o que tem que ser seu. Tá, essa parte inteira de agora envolve o maior spoiler da obra, mas eu vou deixar tocar pelo menos o início do refrão. O que se esconde na sua É, então, o que, né? Ok, vamos lá. Como descobrimos no finalzinho da história, Shiva é uma forasteira, ou no caso, uma filha das trevas, que é uma forasteira que nasceu como forasteira. Ou seja, ela não foi transformada em forasteira, ela foi transformada em humana. Como? Os forasteiros caralho, querem foda. roubar a alma de humanos e devolver pra mãe. A mãe sendo uma entidade que talvez eu fale daqui a pouquinho, mas é basicamente a deusa dos forasteiros. Mas nenhum jamais conseguiu pegar a alma de humano, porque ao tocar nos humanos eles só se tornam forasteiros. A grande exceção foi Shiva, que conseguiu roubar a alma de Albert. E aí transformou ele em um filho das trevas, que tem implicações diferentes a ser um forasteiro, e por isso ele foi esquecendo das coisas bem devagar. Alma é algo quantificável nesse universo e ainda tinha muito da alma dele no corpo. Além de que ele não virou um forasteiro, virou um filho das trevas. Então deve drenar a alma mais devagar. No caso, drena, eu sei disso, isso é explicado no mangá. Enquanto isso, a Shiva se tornou um bebê humano ao absorver a alma de Sensei, que foi crescendo e se tornou a Shiva que conhecemos. Eu não tenho ideia se ela lembrava disso tudo desde o início ou se teve algum clique na cabeça dela pra ela lembrar que ela era uma forasteira / filha das trevas. Eu vou dizer que sempre entendi como esse segundo ponto aí. Mas agora sabendo da reviravolta, vamos dar uma olhada nessas letras de novo. garota, sua alma resguarda o que falta na gente. Aqui, resguardar, Caralho, eu acho mano, que tem o a sentido letra de guardar, é foda, de proteger, mano, de segurar, foda de pra ter. caralho. Obrigado, Google. Isso aí. Então, se você olhar essa letra do ponto de vista do Sensei falando com a Shiva, não faz sentido, até porque ele fala na gente, é plural, então Agora, o que faz sentido é essa letra sendo cantada do ponto de vista de algum forasteiro comum. A sua alma resguarda o que falta na gente. O que exatamente? Uma alma e os elementos que vêm com isso. Uma personalidade, desejos, paixão. Pensa no conceito de é uma criatura que era basicamente um morto-vivo, seguindo só uma diretriz que lhe foi dado na criação. Pegue uma alma pra mim. É isso. Agora, essa criatura tem uma alma. Ela é um indivíduo completo. Tanto que no final do mangá, ela não entrega a alma do sensei pra mãe. Ela faz um acordo com o sensei pra que ele Já devolva acabou o parte da mangá? alma dela. É um Pensei que rolê tava inteiro. Pra que os saindo dois ainda. compartilhem a alma do sensei, Interessante, pra que não. eles possam ficar juntos por mais um tempo, até eventualmente os dois morrerem. Dessa maneira, a forasteira pode voltar a ser a Shiva, e os dois podem voltar a viver juntos como pai e filha, basicamente. E esse é o último volume do mangá, que se passa depois do final. O que entra um pouquinho também na ideia de não larga o que tem que ser seu, a humanidade tem que ser dela. Ela não quer entregar pra mãe no fim das contas, e ela faz isso com o sensei como um acordo mútuo. Agora, a parte seguinte, onde descrevem um pouco mais a Shiva, falando como ela é brilhante, tipo, visualmente brilhante, e o rosto dela é puro. Brilhante conforme escuro, seu rosto tão puro me lembra algo que se perdeu.
talvez seja uma referência à forma como humanos são desenhados no mangá, porque o mangá usa muito o conceito de preto e branco pra criar um contraste muito forte entre os humanos e os forasteiros. Os humanos têm basicamente só o outline, então é tudo branco, extremamente branco, num nível quase que desconfortável, eles não parecem totalmente humanos não. E a Shiva é um deles. Ela é brilhante e pura na arte do mangá. E esse me lembra algo que se perdeu. O vídeo está com foco no Sensei, e sim, dá pra conectar isso no Sensei. Sensei teve uma filha em algum momento, e ela era estranhamente parecida com a Shiva. A minha teoria vem da ideia de que a Shiva, quando ela absorveu a alma do Sensei e voltou a ser uma criança, meio que pegou a imagem da filha, que seria meio que um padrão que ele teria pra uma criança. Que a alma dele teria pra uma criança, no caso. Então por isso me lembro do que se perdeu. Na minha cabeça, a Shiva é igual à filha biológica do Sensei. Eu acho que essa visão faria mais sentido do que ver do ponto de vista de um dos forasteiros ou de qualquer outra coisa. Mas se você quiser associar assim, então ele ainda estaria falando sobre a alma. Agora, continuando, porque a gente já sabe a resposta disso daqui. Vai dizer também que a Anne tem uma voz do caralho, parabéns. Não. É o angelical. Seu olhar que devasta a escuridão pode estar referenciando diretamente a forma como ela faz o Sensei se sentir. De novo, a backstory dele mostra a pura angústia e sofrimento que ele passou durante esses anos inteiros antes de conhecer a Shiva. Depois disso, ela meio que curou ele. Levantou a moral dele, fez ele se sentir mais completo, se sentir mais uma pessoa de novo. Como eu disse, eventualmente eles viram pai e filha, essencialmente. Ou seja, o que se perdeu do outro lado seria a felicidade do Sensei, entre aspas, a humanidade dele, o desejo de viver cada dia. E agora chegamos à segunda estrofe, onde a Anne canta, o que me faz querer dar uma pausazinha e explicar uma coisa. Eu sou um grande fã de morte do autor, especialmente pra música, no sentido de eu vi essa música e quis ter a minha própria interpretação dela. Eu perguntei pro Taka se eu podia fazer esse vídeo agora, só que em nenhum momento eu perguntei pra ele explicação de uma das letras, então nada aqui é 100% tipo verdade, é tudo mais a minha interpretação, que de novo é como eu gosto de consumir letras. Eu não gosto de ir atrás do que o cantor quis falar sobre a própria letra. Mas nesse caso aqui, o Taka postou no Twitter o seguinte: uma parada que talvez mude a percepção de vocês sobre a música do lado de cá é que nela, eu e a Anne não interpretamos nenhum personagem da obra. Legal. Então fugimos um pouco do estigma de ele é o Sensei e ela é a Shiva. Não somos ninguém, somos observadores. Escutem pensando nisso. E é dessa maneira que eu estou vendo essa música, porém, devido à maneira como é usado o plural e lado de cá, por exemplo, eu estou interpretando como se esses observadores fossem apenas forasteiros. E também a música tem uma visão um pouquinho mais objetiva, entre aspas, ao mesmo tempo que a letra lírica. Tipo, do lado de cá a vida não é boa. Isso é um fato, mas é um fato muito objetivo se você estiver vivendo do lado de cá e a vida não for boa. Então essa meio que é a minha interpretação de, entre aspas, quem estaria cantando. É como se fossem os corvos também que observando ali. Mas isso não importa tanto assim no fim das contas. Isso aqui é um observador falando da história do Sensei da Shiva. Como se você não fosse assim, separar o lado bom, o lado ruim. O que é você? O que falta em mim? Essa fala pode se Foda conectar também pra à caralho. questão que eu comentei da Shiva ser uma humana, porque ela roubou a alma de um humano, mas ela era uma filha das trevas. Foi uma atitude que absolutamente destruiu a vida desse brother aqui. E tem falas inteiras dos últimos capítulos sobre o conceito de tragédia trazer coisas boas. De como coisas boas e ruins são muito mais complexas do que parece. Então essa fala entra nisso. A moralidade do que a Shiva fez é muito mais cinza e ambígua do que parece. Além de também falar da obra em geral. Não é os forasteiros são malvados e os humanos são bonzinhos. Não. É tudo bem mais cinza aqui. O que funciona na ideia de, preto com branco junta cinza. Faz sentido. Bombardes, não metade. Essa parte aqui pode estar referenciando o conceito de almas e, como eu disse, ela é quantificável e ela funciona quase que na ideia de porcentagem. São partes, não metades. Mas essa ideia de por partes, não metades, também entra no conceito inteiro de um espectro entre o bem e o mal. E não é tarde pra acabar com toda essa ambição. Correndo o risco de ser um pouquinho literal demais aqui, essa história inteira meio que acontece por causa da ambição dos personagens. Em particular das duas entidades divinas. A mãe, que criou os forasteiros, e o pai, que criou os humanos. Só que isso não é verdade. Eu me abarrei pra outro no mangá depois, mas não é importante pra isso aqui. A mãe tem a ambição de ter uma alma, enquanto o pai tem a ambição de ter um forasteiro. Um capturado para que ele possa ter um corpo físico novamente. Enquanto isso, a mãe quer uma alma. As ambições dessas duas entidades são o que acabam causando o sofrimento
sofrimento de todo mundo nessa história. E no fim das contas, eles meio que acabam com essa ambição. Os planos do pai fracassaram e a mãe compreendeu que ela não pode ter a alma fica com a Shiva. E com o Albert, /sensei. Coração suja a alma, vem a fome cruzando, e o que há? Isso é a explicação de como funciona um ser vivo nesse universo. Carro com som. O corpo vindo da mãe e a alma vinda do pai. O físico e o espiritual, essencialmente. E o conflito desses dois lados é o que acaba gerando a história em si. Forasteiros versus humanos. Mãe versus pai. Apenas provas de que ambos se corrompem. Verdade. É isso, verdade. Na verdade, essa parte final inteira aqui é realmente autoexplicativa. E nisso nós encerramos a música, porque nós temos o refrão novamente. Irmão, que música boa! Enfim, espero que tenham conseguido entender um pouquinho melhor, com Não, mais muito bom, contexto sobre o que acontece Eu na quero história ler, e um quero ler, pouquinho quero da minha ler. visão sobre algumas Alguns coisas. eu leio, É claro não que sei isso quanto. aqui é totalmente a minha interpretação, e claro que foi minha interpretação indo mais pra ideia de menina do outro lado. Ou seja, puxando bem mais pra ideia da lore desse universo e acontecimentos fatuais da história e como essa letra talvez fale sobre eles, mas novamente é só a minha visão sobre ela. Nada que é, tipo, correto. Objetivamente correto, pelo menos. É só uma interpretação da letra. Já ouviram essa música? Vão lá ouvir, ela é boa. Tipo, independente se você tiver lido o mangá ou não, ela é muito boa. boa. Ela Eu dá gostei uma pra caralho, olhada. olha que eu Ela nunca só é nem inteiramente tinha do ouvido caralho. falar, tá Parabéns ligado? a todos os envolvidos. Muito Enfim, foda. é isso. Muito obrigado Muito por ter foda. assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até Que isso? Do nada. um tempo. Até ver. Tubarãozinho. Caralho. Oh, mas é foda, mano. Gostei. Assim, ainda ficou confuso pra mim esse tal de forasteiro, essas coisas, mas também não me importa essa questão. Importa que a obra aparentemente é muito boa e eu quero ler. Então, bom que eu não compreendi muito bem como é que funciona, porque daí eu quero ler e daí eu não vou pegar tanto spoiler assim, mesmo ele tendo falado de spoiler, cara, não vou lembrar nem fudendo dessas coisas. Muito complicado, que isto. Mas é isso, mano. Deixa o likezito aí, inscreve no canal que tamo rumo 3K, compartilha com os brothers pra me ajudar aqui a agradecer demais. Lembrando vocês que na descrição do vídeo tem um link pro nosso Discord do canal, tá? Então entra lá pra gente bater um papo, conversar mais diretamente. Aqui também vai estar aparecendo umas playlists pra vocês darem uma olhadinha. E também meu @ do Instagram vai estar aparecendo aqui pra você ir lá me seguir, que eu ia agradecer demais. Mas é isso, mano. Um beijão gostoso pra vocês e até a próxima.